Queridos amigos, amigas, estamos iniciando mais um podcast Conexão em Fé. Hoje, dia 15 de abril, iniciando mais uma semana, a terceira semana da Páscoa, para nós de grande significado, a nossa caminhada cristã. E o nosso podcast, ele tem a missão de informar, formar, partilhar, ouvir experiências. E queremos agradecer sempre o seu carinho, que tem ajudado a propagar o nosso canal no YouTube, enviando os links para amigos, para grupos de família. E sempre que acompanhar a nossa programação, dar o positivo, like, isso ajuda e muito a nossa mensagem a chegar a mais corações. E agradecer a oportunidade de chegar até a sua vida, até a sua casa e o desejo também de chegar até o seu coração. Hoje temos a alegria de recebermos uma grande liderança da nossa cidade, da nossa região, e para nós aqui, comunidade Nossa Senhora do Brasil, também um grande parceiro em todos os nossos empreendimentos. Nós estamos falando do deputado Mota. Boa noite, deputado. Boa noite, um prazer, uma honra estar aqui conversando com o padre Ernesto, para que a gente possa discutir um pouquinho, né, o momento atual que nós estamos vivendo. Então, conte comigo, padre, estamos aqui à sua disposição. Que bom. Mota, vou chamar de Mota, que Sim. a gente já vem convivendo aí há algum tempo, é a alegria de tê-lo aqui em nosso podcast. Mota é natural de onde? De onde que surgiu o Mota? Eu nasci em Ribeirão Preto, né, aos 4 anos fui para Tupã, onde vivi praticamente toda a minha infância, juventude em Tupã, e vim para São José do Rio Preto no ano de 2000, numa missão profissional, né? Eu vim como a nossa Federação dos Comerciários montou uma subsede em Rio Preto, onde o antigo presidente montou toda uma estrutura aqui na cidade de São José do Rio Preto, e eu, quando morava em Tupã, fiquei mais próximo daqui. Então, fiquei naquele ida e vinda, e acabei em 2000 mudando para cá. E aqui eu acho que é uma cidade que a gente escolheu para morar, né, criar os nossos filhos, uma cidade que a gente tem o maior carinho e o maior orgulho de hoje morar em São José do Rio Preto. Que bom. São José do Rio Preto também fica feliz de ter o Mota aqui, agora sendo alguém que também busca levar a nossa cidade a ocupar espaços aí onde ela merece estar, né? E o Mota sempre teve no coração esse desejo de buscar promover a vida humana, oportunidades, e aí veio também a dimensão da vida política, né? Como que foi nascendo esse desejo? Exatamente. Eu acho que isso foi uma coincidência muito grande. Eu nunca imaginei estar na política. A gente sempre fez um trabalho mais voltado, né, para o social, participando de várias atividades. Fui membro do Interact, depois fui membro do Rotaract. Participei muito ativamente da questão do esporte na cidade de Tupã, joguei muito futebol. Então a gente foi se destacando sempre como uma liderança dessas organizações. Fui presidente do diretório acadêmico quando fiz faculdade de administração, depois fiz ciências contábeis. E entrei nessa questão do movimento sindical, né, como representante dos trabalhadores. Participei das atividades sindicais no Sindicato dos Comerciários de Tupã. E aí depois fui para a Federação dos Comerciários como diretor. E, logicamente, que naquele momento a gente exercia a função de contabilidade. Eu trabalhava no escritório de contabilidade de uma empresa em Tupã, quando me convidaram para participar dessas atividades sindicais, e eu fui. E fui e me destaquei aí a nível estadual como antigo presidente da Federação dos Comerciários. Me chamou para ir para São Paulo, onde praticamos várias atividades. E numa fatalidade que ele faleceu em 2007, nós éramos um dos 3 vice-presidentes e assumimos a federação. Começamos, né, um trabalho de valorizar os trabalhadores e aí criamos na nossa federação um conselho político, que a gente acha que é através da política que as coisas acontecem, é através das políticas que a gente tem as leis que defendem, né, os trabalhadores. E aí começamos a lançar alguns candidatos no estado de São Paulo, candidato a vereador, lançamos candidatos a deputados estaduais, e aí sobrou para mim em 2014, né, lançarmos um candidato a deputado federal, e a escolha caiu sobre mim. Mas eu nunca tive essa pretensão, nunca teria, né, imaginado que um dia eu poderia participar de uma eleição e ir para deputado federal. E naquela eleição de 2014 eu participei pelo PTB,
né, junto com o deputado Campos Machado. A gente teve 94.918 votos. Não fomos eleitos, ficamos na primeira suplência, mas tivemos uma votação expressiva. E aquilo nos animou, né, a continuar participando da política. Em 2016, eu me filiei ao PL, que era o PR na época, e na eleição de 2018 nós tivemos, né, 75 mil votos e fomos eleitos deputado federal. Então, para mim, é surpresa, né, a gente foi eleito, fiz o primeiro mandato sempre sendo um deputado municipalista, que eu acho que, além dos trabalhadores, nós temos que pensar nas pessoas que vivem nos municípios, as coisas acontecem nos municípios, e fiquei muito feliz de poder participar da política e, através da política, você conseguir ajudar as pessoas através das emendas parlamentares. Então, a gente mandou emendas, né, para áreas da saúde, educação, infraestrutura, em vários municípios do nosso estado. Então, a gente viu que, realmente, através da política, quando você faz a política pensando no coletivo, você pode ajudar muitas pessoas através do nosso trabalho. Então, isso eu tenho feito no primeiro mandato, tenho feito agora também no segundo mandato. Então, estou muito feliz, padre, de ter, e hoje, ser político, né, o orgulho de ser político e dizer que a gente, através da política, você pode fazer muitas coisas para o lado do bem. Que bênção, né? É isso mesmo, deputado. A política, a arte de fazer o bem, a arte de ouvir e ver e sentir os interesses das pessoas, da população, e ser um intermediador que vai e trabalha as questões para trazer mais vida, mais oportunidade. E oportunidade, o segundo mandato lhe possibilitou viver uma experiência que é para poucos, né? O deputado Mota foi escolhido e é o relator do orçamento deste ano, né? Exatamente. E como que foi? Foi uma surpresa também, né? Porque é uma missão, né? Exatamente, realmente é uma missão inclusive do partido de confiabilidade, né? Fiquei muito surpreso por ser um deputado de segundo mandato. Eu acho que essa função é uma das primordiais, uma das mais importantes na Câmara, depois do presidente, logicamente. E o PL, né, caiu sobre o PL essa escolha. O PL disse que ia ficar entre um deputado do Estado de São Paulo, por o Estado de São Paulo ter elegido o maior número de deputados, 17 deputados federais. E quando, né, me comunicaram, pô, você está sendo cotado e tal, eu nunca imaginava. Então, realmente, para mim, foi um orgulho muito grande, né? Uma honra ter sido relator do Orçamento da União. E a gente sabia do nosso desafio, né, um orçamento de 5,5 trilhões, e a gente sabe que não dá para atender todo mundo, mas nós fizemos com bastante diálogo, com bastante moderação, ouvindo todos os setores da sociedade, ouvindo nossos pares da comissão. Nós temos na comissão deputados e senadores. Nós temos 16 deputados, entre deputados e senadores, que são relatores setoriais. Então, a gente procurou ouvir todo mundo, ouvimos a sociedade, ouvimos a imprensa, ouvimos governadores. Então, acho que foi um trabalho que, para mim, deu uma bagagem muito grande, né? Uma experiência que eu nunca teria na minha vida se não fosse relator do orçamento. A gente aprendeu muito dentro do Congresso Nacional e criamos muitas amizades também, que isso faz parte, né, da função de relator. Então, eu fiquei muito feliz, honrado e, logicamente, que agora nós teremos essa semana ou a semana que vem, uma sessão do Congresso, onde a gente vai avaliar os vetos que o presidente fez, tanto do orçamento quanto da LDO. Então, nós vamos avaliar e tentar derrubar alguns vetos que a gente acha importante. E, para mim, será a conclusão de um trabalho, né, que a gente fez com bastante dedicação, atendendo e ouvindo praticamente todas as lideranças políticas dentro do Congresso Nacional. E a gente costuma dizer, Padre Ernesto, que o orçamento não é a questão só de números. Você tem que avaliar, né, algumas funções, você tem que tirar dinheiro daqui e por ali, você atender uns setores cruciais da nossa economia. Você não pode deixar de atender a educação, não pode deixar de atender a saúde, a questão da segurança. Então, nós tivemos um trabalho grande. E fiquei muito feliz no final de a gente ter aumentado os recursos do sistema SUS, sistema da saúde, em mais de 18%. A questão da educação também, mais de 11%. A questão de pesquisas, de ciências e tecnologia, também a gente teve uma inovação. Na questão da segurança pública. E inovamos esse ano, que nós colocamos algumas rúbricas para a questão da causa animal, a gente acha muito importante dentro do orçamento, né? Para a causa da defesa da mulher, tem um projeto muito interessante, que inclusive a presidente da comissão, né, antes que aconteça, um projeto interessante,
que vê a questão da segurança da mulher. Então, são inovações que nós fizemos. Pensamos muito na questão da pessoa com deficiência, do autismo, que às vezes são muito esquecidos dentro da sociedade. Então, nós procuramos também pensar em colocar algumas emendas dentro do orçamento para que sejam atendidas essas pessoas que às vezes são esquecidas na nossa sociedade. Que bom, Mota. E olha, essa distribuição que vai do orçamento possibilitando tanto o Estado, municípios, os órgãos, né, poder também desenvolver toda a atividade. E, Mota, com todo este mandato, com toda essa missão, o que conseguiu trazer para a região, para a cidade, isso é muito importante que nós tomemos conhecimento e ver que é o trabalho de um agente da nossa comunidade, da nossa cidade. Nós aqui no Nossa Senhora do Brasil queremos aproveitar aqui para agradecer. Olha, nós fomos presenteados com o mandato do deputado Mota, através das emendas, o UNO, que é disponibilizado por todo o trabalho social, a Toro, ajuda para custeio do nosso trabalho da Associação de Assistência Diocleciana. Então, sempre a nossa gratidão e o quanto que isso tem ajudado a família. Agora, imagino, olhando cidade, saúde, região, o que conseguiu trazer, o que o mandato tem possibilitado trazer. Exatamente, né? Eu acho que essas questões nós temos, como disse, olhado com carinho a questão dos municípios, somos deputado municipalista, então a gente valoriza muito, né, essa questão de você ajudar as entidades, né, como a gente ajuda aqui a paróquia, e vamos continuar ajudando. Mas nessa questão de ser o relator do orçamento, a gente pôde pensar um pouquinho mais alto em conseguir algumas emendas aqui para a cidade de São José do Rio Preto, que logicamente que vão favorecer a população. Nós vamos esperar agora essa questão da derrubada do veto, mas a gente conseguiu, para o hospital de base, uma emenda de 60 milhões para a construção do hospital infantil, que faça a cirurgia do coração, que Rio Preto é referência no Brasil inteiro. Conseguimos também, se a gente conseguir derrubar o veto, uma emenda de 50 milhões para a questão das enchentes aqui da cidade de São José do Rio Preto, para fazer ali na Avenida Mogi de 11, que é uma reivindicação do prefeito Edinho Araújo. Estamos batalhando com a Embrapa para a gente conseguir aqui um escritório regional da Embrapa, para que a gente possa também pensar um pouquinho nessa questão da agricultura. E na região também a gente conseguiu várias emendas aí para Votuporanga, para Catanduva, né, para outras cidades aí de menor porte, onde a gente conseguiu também colocar alguma coisa no orçamento da União de 2024. Então, fico muito feliz, né, de poder exercer essa função hoje no Congresso Nacional e poder estar ajudando esses municípios e a nossa região. Também a gente ajudou muito a questão do governador Tarcísio, que pediu para a gente algumas emendas e a gente constou emendas para o turismo, emendas para a segurança pública, emendas para a saúde. Então, tudo isso que a gente conseguiu para o governo do Estado, a gente ainda vai trabalhar para que a gente possa trazer um pouquinho dessas emendas aqui para a nossa cidade e para a nossa região. Olha aí, que bênção, hein? É a questão da saúde, hospital de base, que é um hospital que atende a cidade, a região e outros estados. É uma referência para todos nós, é um hospital que nós procuramos naturalmente. Hein? E a dimensão da criança, hein? Que hoje o Hospital da Criança também é uma referência, agora poder ampliar, poder ter mais acolhimento. E das enchentes, porque a cidade vai crescendo e também vai ocupando os espaços, né? Às vezes alguns questionam, mas por que a cidade não consegue respeitar os riachos? Ela faz, mas é um processo que vai protegendo, a gente sabe que a natureza ela vai ter as suas cobranças, precisa de investimento, né? E nesse orçamento, Padre Ernesto, foi o primeiro orçamento que nós tivemos depois do arcabouço fiscal. Então foi um orçamento diferente, né? Porque o governo tem a questão de ter um gasto, mas em cima das receitas. Ele não pode, é um percentual das receitas. E nós tivemos agora um relatório, parece que no primeiro trimestre desse ano, que as receitas aumentaram. Mas as receitas aumentaram não quer dizer que o governo pode gastar toda a receita. Ele tem um teto para ele gastar uma porcentagem de acordo com o arcabouço fiscal e ele não pode passar as despesas daquele teto. Então pode arrecadar bastante, mas não pode gastar como
em cima das receitas, não pode gastar tudo que arrecadou, entendeu? Então foi muito importante a gente ter participado desse relatório, né, desse relatório do orçamento da União 2024, com esse novo arcabouço fiscal. Certo. Nas nossas atividades, a gente sempre busca ter uma referência, né? Um exemplo, como padre, eu tenho uma referência de motivação. Olha, foi aquele padre, o jeito dele, que foi me inspirando, né? Quando é um cantor, ele se espelha. Quando é jogador. E o Mota, assim, como político, que uma referência. Olha, eu sempre quando eu tenho algo para decidir, eu lembro desse político. A gente encontra muitas referências, né? Exatamente. Eu acho que no meu partido, né, eu tenho muita retaguarda do presidente do partido, que é o deputado Valdemar Costa Neto, que é uma grande liderança, que tem nos orientado, né, em todas as matérias assim que a gente tem alguma dificuldade, ele nos orienta. Como essa questão, né, do orçamento, tenho certeza que foi uma indicação dele, com bastante confiança na gente, a gente procurou desenvolver com a maior transparência possível, né, com a maior moderação. E é isso que a gente faz na política. Eu acho que na política a gente tem que ser... Cada dia você vai aprendendo uma coisa nova, e a gente nunca sabe tudo. E eu acho que é muito importante essa participação que a gente tem tido dentro do Congresso Nacional, com uma posição que a gente sempre teve desde o primeiro ano do nosso mandato. Ótimo, né? E esse ano é um ano eleitoral, né, Mota? Que é uma correria, né? Exatamente. Aí começa tudo de novo, né? Tudo de novo, né? E a gente, na função que a gente está dentro do PL, o PL é um partido que está crescendo muito, né, no Brasil. Nós temos hoje 99 deputados federais, temos 13 senadores, né, temos o presidente aqui da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. São Paulo nós temos 19 deputados estaduais. Em Brasília, hoje, de São Paulo, nós temos 17 deputados federais. Então, é um partido que está em ascendência, crescendo muito. E, logicamente, que isso traz uma responsabilidade muito grande para a gente, principalmente aqui, por sermos a única liderança regional do partido, né? O partido não tem nenhum deputado federal na região sem ser a gente. Então, a gente consegue ser uma referência. Então, isso é muito importante. E agora, até a semana passada, foi a questão da janela, terminou esse período de janela eleitoral, período de filiação partidária. Então, a gente participou ativamente de várias diretórios aqui na nossa região e, com certeza, nós vamos colher esses frutos na eleição, agora em outubro, elegendo prefeitos, vice-prefeitos e vários vereadores do nosso partido. Perfeito, né? E essa dimensão das candidaturas, uma pergunta que me fizeram esses dias, eu falei, no dia que tiver a oportunidade de perguntar ao deputado, né? As eleições de 2 em 2 anos. E alguém disse, olha, Padre Ernesto, não seria muito mais econômico, talvez, unir... e na conversa, assim, fazer uma eleição única, né? Eu disse, olha, eu acredito que sim, a questão do custo, né? Mas para alguns também seria muito voto, sim, muitas pessoas para votar, né? Embora hoje está prático. Existe alguma discussão nesse sentido? Existe um compromisso do presidente do Senado, né, do Pacheco, a começar a discutir. Ele é a favor de acabar com as reeleição e você unificar essas eleições. Então, me parece que é prioridade dele começar, ainda nesse ano, né, que é o último ano de mandato dele, começar essa discussão dentro do Senado Federal para que se possa começar pelo menos a discutir e ter um parâmetro. Eu acho que para unificar os mandatos, você tem que começar a fazer isso, né? Uma eleição que vai se estender alguns mandatos ou diminuir o mandato, mas você tem que jogar claro, né? E isso eles vão começar a discutir. Eu acredito, Padre Ernesto, que ainda nesse primeiro semestre dentro do Senado Federal. E eu também concordo, eu acho que a eleição tem que ser num parâmetro só. Eu acho que é muito mais barato, muito mais prático também, né? Para a gente seria muito mais prático você fazer uma eleição só e definir tudo num parâmetro só, com mandatos já definidos, sem reeleição, né, que é o que o talvez ampliar Pacheco, o mandato para 5 anos. Eu acho que é importante, sim. Até para o exercício de novas lideranças, novas oportunidades. E bastante comprometimento também. Porque hoje você faz uma eleição de vereador, você às vezes trabalha por algum vereador, chega na sua eleição, o vereador não trabalha para você. Já vem. Então, numa eleição geral, ele vai ter compromisso e vai ter que trabalhar para aqueles deputados, né, senadores. E ganha de todos os lados. Exatamente. É um exercício da fidelidade. Fidelidade partidária. Fidelidade partidária. É importante.
E como que sim, o Mota consegue organizar a agenda? Porque tem família, né, tem a. É, assim, é um desafio, né? Exatamente. Eu imagino que há reclamações em casa. É verdade, porque quando você se dispõe a fazer um belo trabalho, você logicamente que tem que participar. E muitas pessoas exigem a sua presença nas localidades. Não adianta você ter um assessor, né, em certa Ah, localidade, mas a sua presença é fundamental. Então a gente tem procurado conciliar isso, né, com a vida social da família, que não é fácil, mas a gente tem procurado conciliar e fazer esse trabalho durante a semana, de quinta, sexta, sábado, e deixar o domingo para que a gente possa ficar com a família. Isso a gente tem feito, né? E tem dado certo até o presente momento. E tem que conciliar. Eu acho que tem que ter uma compreensão também da mulher, dos filhos, né? Que você tem que estar nessa vida. Lógico que não é eternamente, a gente não pretende ficar eternamente na política, mas enquanto você estiver, você tem que fazer um trabalho bem feito e participar ativamente, inclusive dessas reivindicações. A gente procura atender muito a questão da demanda, as prioridades do município. Não adianta você mandar uma emenda que o prefeito não vai querer, ou que os vereadores às vezes não têm. Você dá um exemplo, você pode mandar um equipamento que talvez não seja útil naquela localidade. Então, sim. talvez naquele momento o prefeito precisa de uma ambulância, ou talvez precisa de um recapeamento. Então, você indo na cidade, conversando com as lideranças, você tem assim o que é a prioridade naquele momento. E você trabalha para conseguir aquela emenda para aquela cidade. Eu acho que isso é muito importante. E a família, é, vontade eu acredito que tem, mas ele tem esse espaço de participar do mandato, falou, ó, isso aqui, eu acho que é melhor não ir por aqui, tem essa liberdade? Participa. Eles participam bastante, viu? Tem atuado, aí tem até me acompanhado em algumas viagens, aí, tanto para Brasília como algumas regiões. E eles gostam. Tem um dos filhos que gosta bastante da política e tem me ajudado bastante. Ah, que bom, porque é importante isso até para a sociedade ver que há um envolvimento, né? Exatamente. Envolvimento, isso é muito importante. Olhando esse momento do mundo, do Brasil, o Mota que está onde faz as leis também, que propõe as leis, né, principalmente, a gente vê assim Israel, agora são momentos assim que nos traz bastante questionamento, reflexões, que a política como a arte de fazer o bem, de administrar conflito, acaba também onde não há esse equilíbrio, gerando essa insegurança que é ruim para o mundo todo, né? Exatamente. Causa uma insegurança, né? A gente percebe aqui no Brasil, né, que é um país calmo, que a gente tem uma certa prioridade, né, de ter um país calmo. E a gente fica muito assustado com essas notícias que a gente ouve do mundo, né? Então nós somos contra. Acho que quanto mais tiver a paz nessas cidades e nesses países é muito importante. Logicamente que isso reflete no Brasil, não reflete na guerra, mas reflete na questão da economia, reflete na questão de alguns produtos que vêm desses países, né, que chegam agora um pouquinho mais atrasados, com preços exorbitantes. Então, acho que a gente tem que trabalhar para que tenha paz, né? Eu acho que o nosso presidente tem feito isso e é muito importante a gente não se envolver e sim tentar apaziguar e termos a paz no mundo inteiro. Sim, porque a paz ela é fruto da justiça, mas fruto do diálogo, né, Exatamente. do bom senso. E a democracia ela traz essa oportunidade de conviver com o diferente justamente para ter a paz, porque ninguém tem nada num todo completo, né? Um completa o outro, isso Exatamente. na vida, né? É, a política, hoje, Mota, quais os desafios para quem, por exemplo, tem jovens, né? Um jovem esse final de semana me procurou, até citou o deputado, eu queria conversar com o deputado eu quero ingressar na vida política, saber os caminhos, assim, uma palavra, assim, principalmente para a juventude, que a gente precisa motivar a juventude assim, Sim, a assim, participar, se participar. Nós estamos com um trabalho com os jovens aqui de terça-feira, temos reunido 250, 300 jovens, um trabalho, e a gente tem que fomentar neles essa vontade política, porque está tendo um fechamento. Se fala tanto negativamente da política e a nossa juventude acaba morrendo esse interesse, esse ideal, né? É, então, assim, talvez até algum trabalho, sim. alguma proposta nesse sentido para fomentar esses encontros, né? Não, acho importante, né? Que no PL nós temos o movimento das mulheres que está crescendo muito, né? Tem o movimento jovem também,
que está crescendo bastante. Eu acho que é importante essa juventude participar da política. Eu acho que as pessoas do bem têm que entrar e começar a discutir. Né? Você vê que nós temos no Congresso Nacional agora, com essa nova legislatura, alguns jovens que foram eleitos. Né? Tem o deputado Kim Kitaguiri, que é jovem, o deputado Nicolas, lá Jovem, de Belo Horizonte, Belo também é um deputado Horizonte. jovem que se elegeu. E eu Tem se acho muito, destacado, né? muito importante. Ele tem se destacado bastante, com projetos realmente interessantes. Então, acho que essa juventude tem que participar. Né? Nós nos colocamos à disposição. O PL está se organizando com o PL Jovem em várias localidades. O PL Jovem e o PL Mulher são prioridades. E agora tem o PL 60 mais também, né? Que é muito importante dessa área da terceira idade, que está se organizando muito bem. E eu acho que é importante a gente criar isso aqui em São José do Rio Preto, através das nossas lideranças aqui da cidade, para que a gente possa trabalhar em conjunto. Então, padre, me coloca à disposição para que a gente possa Ótimo. fazer esse trabalho né, e participar da vida política. Essa semana nós votamos lá na Comissão do Congresso, na Comissão do Trabalho, onde eu faço parte, de dois projetos importantíssimos, né, que foi a questão do piso nacional do fisioterapeuta e o terapeuta ocupacional, que são funções importantíssimas. Votamos também na questão da Previdência Social, para ter uma aposentadoria diferenciada. Esses trabalhadores que exercem funções, né, que tenha essa questão da periculosidade. Então, eu acho muito importante. Votamos recentemente o piso da enfermagem, que é muito também... E ficou, como que ficou da enfermagem? Então, ficou aprovado, sancionado, e agora está tendo dificuldade, né, em algumas localidades de colocar em prática devido ao valor e dizer que algumas, né, prefeituras ou algumas entidades filantrópicas, como algumas Santa Casa, não têm condições de pagar. Mas o governo está criando alternativas para transferir e reembolsar esses valores às prefeituras e às entidades. Nossa, porque merece, né? Esses trabalhadores, essas trabalhadoras da saúde, Exatamente. quando a gente fica hospitalizado, quem fica com a gente ali são os enfermeiros, enfermeiras, técnico de enfermagem, eles que cuidam, né? O médico ele passa, Exatamente, né? Mas quem faz o trabalho... São aquelas pessoas que ficam ali, né? Isso, né? Os funcionários Então, da saúde, que tem que ser valorizado. tem que ser valorizado, tem que ser valorizado. É uma vida. Lembrando, há pouco tempo, a pandemia. Correndo risco de vida, né? De vida, Se arriscavam. Se arriscava, e além também de levar para casa aqueles. Eu atendi na época. Aqueles que não tinham contato mais com a família, o medo de transmitir, né? Exatamente. Então, é importante que seja essa voz para toda essa área da saúde, em especial da enfermagem, agora fisioterapeuta. Que também é uma função. É uma área que no passado parece que a gente não se dava conta da importância. Da pandemia para cá, eu falo para os fisioterapeutas, esse é um mercado que está se vivendo mais, né? Isso é muito bom e vai precisar muito mais Tem que ser valorizado. da fisioterapia. E como o agente político, o deputado, o empreendedor, cuidar da saúde, do esporte, isso consegue também? Tem feito pouco, mas a gente tem feito sempre. Eu acho que cuidar da saúde, a gente passou um susto no ano passado, mas a gente tem feito bastante assim, preocupação, feito alguns exames, tem acompanhamento e agora praticar um pouquinho de atividade física é importante, que eu não tenho feito muito e agora a gente criou o hábito e temos que fazer algumas atividades físicas para manter a forma, né, e ter uma vida mais saudável. Mais saudável. Porque a vida que a gente leva é muito corridas, os horários, sai de manhã de um lugar, vai para outro. Os horários da Câmara Federal também são os horários malucos, começa a sessão à tarde, tipo 6, 7 horas da noite e vai até 11, meia-noite. Então são os horários meio fora da realidade. Então você tem que acompanhar e tem que se adaptar a isso, né? E às vezes você fica sem se alimentar. E isso é muito prejudicial à saúde. Quando não, vai até 1 hora da manhã, a gente vê que às 2 horas da manhã. E não é fácil com toda essa atividade, a gente precisa tomar alguma decisão, né? Aqui na comunidade temos também uma atividade bem preenchida. Eu decidi fazer pedal. Então, somos num grupo aí de 6, nós vamos 4h30 da manhã. Ganha tempo. Isso, vamos até Guapiaçu, voltamos, 30 quilômetros, pelo menos alguma atividade. Exatamente, precisa. Mas tem um provérbio que o papai dizia lá na roça, né? Isso eu lembro todos os dias. A vida é curta demais para ser tão pequena, né?
Então a gente tem que sempre lembrar, Exatamente. né? E a gente fazer, é um sacrifício, mas Tem que fazer. tem que fazer, né? Você tem que tirar um tempo para você. Né? Tirar um tempo, né? Muito bem, deputado. Olha, esse bate-papo, a gente espera poder marcar outros, né? E aproveitamos novamente para manifestar nossa gratidão, todo o carinho que o deputado tem com a nossa comunidade, não só do Brasil, com os nossos trabalhos sociais, com a nossa cidade, com a região, mas falando em nome da nossa comunidade, a nossa gratidão, estamos abertos aí para firmar novas parcerias e para levar outros projetos que venham atender as causas sociais, os mais necessitados, né? Nós fizemos um investimento na aquisição de um sítio para ampliar os trabalhos. A nossa intenção lá é fazer uma comunidade terapêutica 100% voltada para os pobres em situação de rua. Quero aqui já deixar o convite oficial para o deputado conhecer todo o nosso projeto, porque o povo em situação de rua, eles têm uma dificuldade de cumprir protocolos para internações, né? Então, a nossa intenção é chegar, quero uma internação para deixar as compulsões, dependência, aceito. Naquele momento de abstinência, ele aceita, tem que ser agora. A gente tem aquela estrutura de pegar e levar. E a outra realidade que percebemos, que as comunidades, as clínicas, nem sempre aceitam o pet, o cachorro. Então, nós estamos desenvolvendo assim também um trabalho de recuperação, onde o próprio animal que eles têm vai ser utilizado, eles vão poder levar, vai ter um acolhimento, e isso também levá-los à autoestima, né? Então, deputado, a gente já anuncia que ao longo do caminho também contamos com esse apoio. Queremos que o deputado conheça, além da propriedade, ela vai também poder acolher os acampamentos, o deputado ainda não fez, né? Mas a família já começou a fazer. Já começou. É verdade. Então, deixa para fazer lá no sítio Nosso Sol do Brasil, né? A partir do meados do ano que vem, já vamos começar os acampamentos legal, lá, né? Legal. Então, deputado, deixa um abraço aí para os nossos membros que acompanham o nosso canal, aí quase 8.000 pessoas que são inscritos e todos os demais que acompanham. Obrigado, pode agradecer essa oportunidade, né? Conte com o nosso trabalho, o nosso respeito. Eu acho que juntos a gente pode construir muitas coisas em comum. Esse é o meu compromisso como deputado. Estamos juntos para que a gente possa fazer cada vez mais, né, o bem para as pessoas. Conte com o meu comprometimento e com o meu trabalho junto com vocês aqui. Amém. Obrigado, deputado. Obrigado a todos que vêm nos acompanhando. Fraterno abraço a todos.